Minha querida Giana, muito boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Carol. Boa tarde, pessoal de casa. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio, do Na Medida, a Gabriele Adames, dermatologista. Já fazia um tempinho que a gente estava tentando trazer ela para falar um pouquinho sobre a influência do estresse na pele e cabelos. A gente já havia feito essa pauta anteriormente com a doutora Anne-Marie Saudades, que é a minha colunista aqui do Na Medida, que falou essa parte mais emocionalmente, como atinge aí a pele e os cabelos. E hoje a gente vai saber mais na parte de diagnóstico com a doutora Gabriele. Seja bem-vinda mais uma vez ao Na Medida, doutora Gabriele. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer participar aqui com vocês. Que fazia um tempinho já que a gente não fazia entrevistas, né? É verdade, já estava com saudade do quadro, saudade da gente atualizar o público com notícias da dermatologia, cuidados com a pele e com cabelos, né? E a gente sabe, doutora Gabriele, que é bem amplo esse tema, então vamos aí separar, vamos falar primeiramente sobre a pele, né? Quando é que a gente sabe que esse estresse, digamos que aparece aí alguns problemas na pele, seria dessa parte emocional mesmo, como eu falei anteriormente, ou é de algum outro tipo de diagnóstico? O estresse, ele é um diagnóstico de exclusão, né? Por isso que eu sempre oriento meus pacientes que a primeira consulta é muito importante para a gente tentar diagnosticar na rotina do paciente quais os gatilhos que podem estar desenvolvendo essa doença na pele, né? O estresse a gente consegue ver todo dia, né? Suor, ruborização, quando fica com o rosto muito vermelho. Então, ele causa uma vasodilatação, tem alteração hormonal, tanto momentânea quanto a longo prazo. E, claro, isso acaba influenciando em N diagnósticos. Por exemplo, tu falou como saber se realmente é do estresse. Pacientes com urticárias, coceiras, alergias, Os pacientes vêm assim, eu acho que é porque eu estou estressada. Calma, Vamos ver como que tá a tua rotina de cuidados com a pele, porque além do estresse nesse período, que é um período de pandemia, também é um período de frio. E o frio resseca muito a nossa pele. Isso também acaba desenvolvendo outras dermatites e coceiras e doenças semelhantes às causadas pelo estresse crônico. Pois é, e como é que a gente consegue identificar, doutora Gabriele? Eu ainda te perguntava antes ali nos bastidores que eu também tenho esse problema das dermatites, mas eu já mais ou menos sei que é do álcool nas mãos, Mas a pessoa que está em casa muitas vezes tem esse problema, e como é que ela identifica? O ideal seria procurar orientação médica e não sair, passando qualquer produto aí que possa causar algum mal também, Por exemplo, quais são as doenças mais comuns relacionadas com o estresse na nossa pele? Uma delas é a rosácea, que é aquela vermelhidão no rosto. É uma vasodilatação, o vaso abre e fecha até que ele permanece aberto por um período mais prolongado. Então, os pacientes reclamam muito, tomei um vinho tinto, fiz atividade física, e aí fiquei com aquele rosto vermelho, o que acaba desenvolvendo também lesões semelhantes à acne, E até a oleosidade da nossa pele pode aumentar em períodos de estresse, pela maior produção de sebo pelas glândulas sebáceas do rosto, Então, quando o paciente detecta que piora esses sintomas nos períodos de estresse, ele mesmo já começa a se dar conta, é que nem tu falaste. Não, quando eu estou estressada ou com álcool gel, eu acabo desenvolvendo algumas alergias. Então, ele já sabe identificar que é um gatilho. E o que eu oriento, É um tratamento multifatorial, é um tratamento que o paciente tem que detectar a causa lá no fundo, A causa psicológica realmente. Senão é que nem pintar uma parede com um vazamento interno. A gente vai tratar, vai melhorar momentaneamente a queixa daquele paciente, mas a causa vai continuar estimulando a longo prazo. E quais seriam os problemas, doutora Gabriele, de pele aí que tu mais viu agora na tua clínica, A gente sabe que a gente passou por um período, vem passando por um período difícil desde o ano passado, de pandemia, Onde aumentaram as crises de ansiedade, Vários problemas de humor aí. Agora as pessoas ansiosas com a chegada da vacina, é uma série de preocupações que isso mexe realmente com o emocional, O que tu mais constatou lá na clínica?
Muita queixa de prurido, que significa coceira. Então, os pacientes começam a ter coceiras esporádicas em alguns locais do corpo. E essa vem sendo uma queixa muito comum, inclusive no público masculino, que é um público que demora mais tempo para procurar o atendimento médico e eles acabam se queixando muito. Outra é a rosácea, como eu falei. Existem algumas outras doenças, como as psoríases, que são placas, como se fossem algumas descamações e manchinhas vermelhas, principalmente nos cotovelos, nos joelhos e no couro cabeludo também. E falando em pele, né, primeiramente, o ideal seria, por exemplo, procurar uma dermatologista, mas também associar algum tratamento para a nossa saúde emocional, né? Eu digo isso porque daqui a pouco a pessoa está investindo, indo ao médico, mas a parte emocional continua abalada, né? O que vai continuar trazendo problemas. Com certeza, esse tratamento conjunto é muito importante, né? Inclusive tratamento laboratorial, porque quando a gente está muito estressado, existe uma alteração alimentar, né? Então, tem pacientes que simplesmente diminuem a ingesta calórica e param de comer. Parando de comer, diminui a nutrição no nosso organismo como um geral. Por exemplo, as unhas ficam mais quebradiças, falta cálcio, falta zinco, faltam outros elementos de crescimento das unhas, né? E claro, acaba faltando nutriente para a pele, né? Porque em períodos de estresse, o nosso corpo, ele leva os principais nutrientes que a gente ingere para órgãos essenciais, como o cérebro e o coração. E também o excesso, né, da alimentação. Então, existem as compulsões alimentares, pacientes ganhando muito peso e aumento excessivo da ingesta alcoólica nesse período de isolamento, que também, né, vai causar uma desnutrição, porque não são os alimentos ideais para a nossa pele, para o nosso cabelo, para nossas unhas. E essa questão dos transtornos alimentares aí que tu comentaste, continua muito grande esse problema, tu continua vendo isso, porque a gente sabe que lá no início da pandemia isso estava exagerado, né? Uhum. Como é que tá agora? Eu te perguntei, o pessoal tá se cuidando, tu me comentaste, olha, a clínica tá cheia, então é um sinal bom, né? As pessoas agora estão perdendo um pouco o medo de sair e voltar a se tratar e se cuidar e melhorar a autoestima como um todo. Mas ainda é um processo lento, existe um número muito grande de pessoas que estão atrasando diagnósticos médicos pelo medo de sair de casa. E claro, quando procura o consultório dermatológico, já são quadros mais avançados, são simplesmente porque os pacientes não aguentam mais, né? E isso vai desde coceiras, que nem eu falei, a parte estética a gente fala em relação muito à autoestima mesmo, né? Então os pacientes assim, chegam lá dizendo assim, agora eu vou me cuidar. E esse agora eu vou me cuidar é um gatilho para um tratamento corporal completo. Desde a perda de peso, melhora da alimentação, enfim, N situações, inclusive a alteração do sono, né? Quando a gente está muito estressado, dorme menos, dorme mal, acorda mais vezes. E existem estudos mostrando até crescimento capilar só com o direcionamento e a adequação do sono. E tem pacientes, doutora Gabriele, que tem esse problema do estresse, aí como tu comentaste, alteração do sono, mas também esses problemas da pele, alterações, dermatites, e chegam lá na tua clínica e querem fazer um procedimento estético, sem antes tratar essa parte que precisa, né, ser tratada. Com certeza, aqueles cuidados básicos, né? Claro que a pandemia deixou todo mundo mais imediatista e mais ansioso, mas é um tratamento conjunto, né? O inverno é o tratamento ideal para tecnologias como lasers, clareamentos, tratamentos da pele como um todo. Mas os pacientes têm a pele mais ressecada pela diminuição da ingesta de água, que acaba ficando secundário nesse período de pandemia para muita gente, né? Que é esse descuido, e para quem está em home office também, por exemplo, que não usa muito o filtro solar. E, claro, a luz visível, luz de tablet, celular, acaba manchando o nosso rosto e envelhecendo a nossa pele também. Então, é uma luz visível e é uma luz que degrada o nosso colágeno. Realmente a pele é muito ampla, mas a gente vai passar para o cabelo, né, doutora Gabriele? Quais os problemas diagnosticados pelo estresse no que se refere ao cabelo?
E são vários, né? São vários, são infinitos, por estresse, né? Queda de cabelo. Como eu sou tricologista, eu trabalho muito com o público pela queda capilar. Então, o boom desse momento é a queda de cabelo pós-coronavírus, que também está vinculada ao estresse, né? O nosso cabelo ele tem um ciclo de 3 meses. O cabelo nasce, estabiliza e ele cai. Então, períodos de muito estresse, períodos de dietas restritivas, até nessa parte de tentar recuperar o peso inicial pré-pandemia, o próprio gatilho de um estresse muito intenso, de noites mal dormidas 3 meses depois, causam um diagnóstico de alopécia, né, que é uma queda de cabelo chamada eflúvio telógeno, que simplesmente o cabelo começa a desprender, começa a cair muito mais. Então, os pacientes relacionam muito com lavagens excessivas, às vezes, ou vão lá e investem em shampoos anti-queda sem saber qual é a causa, né? E esses shampoos, na verdade, eles não dão muito resultado, né? Não existe comprovação científica, o tempo de lavagem e de contato com o produto é muito pequeno, demonstrando uma baixa absorção. Então, não trata queda de cabelo, né? Isso numa maneira ampla. Outra queda de cabelo são as alopécias areatas, que têm sido muito frequentes no consultório médico, que são aquelas placas redondinhas no couro cabeludo, né? Então, são placas, simplesmente o paciente perde cabelo numa área muito localizada. E isso é totalmente vinculado ao estresse. E outras, assim, como, por exemplo, a progressão da calvície, tanto feminina e masculina, que acelera, o branqueamento dos fios, né? Os pacientes assim, mas meu Deus, eu tive um estresse e agora eu tô com o cabelo todo branco, avançou. Pois é, isso é uma coisa bem interessante que a gente observa bastante, né, atualmente aí, não só agora, como lá, desde a metade, vamos dizer assim, da pandemia, como as pessoas envelheceram, né, doutora Gabriele, tanto a pele como os cabelos, e quem tava com os fios brancos já acabou ficando, né? Nem foi pintar. Apareceu. Como tem uma liberação do sistema simpático, da adrenalina no nosso corpo, acaba gerando uma vasoconstrição. O vaso fecha em alguns locais. Como o vaso fecha, por exemplo, no couro cabeludo, não chega tanto nutriente, né? E aí vai matando as células que produzem o pigmento, que são os melanócitos, a melanina que está ali. Sim, isso é irreversível, tem alguns fios que a gente ainda consegue recuperar com alguns tratamentos capilares, mas o quanto que vai recuperar a gente não sabe, né? O que também acontece na nossa pele, diminui a irrigação da pele da epiderme, da pele, da camada mais externa da nossa pele, e aí as células que produzem colágeno, elastina, elas simplesmente param de funcionar e diminuem em número. Isso causa o quê? O envelhecimento precoce do rosto. Então, sim, é um fato real. E além dos pacientes que tu comentaste que tiveram Covid, a gente sabe que a maioria se queixa, né, dessa perda de cabelo, né? Eu creio que muita gente agora, durante a pandemia, tá tendo queda, porque é muito raro não ouvir falar, eu estou com queda de cabelo, né? É verdade, mas aí existe um viés, existe um falso diagnóstico de queda de cabelo muitas vezes, que é o seguinte: muitas pessoas estão trancadas em casa. Não é? O nosso cabelo ele tem um ciclo de 100 a 150 fios de perda diária, que acaba deixando na calçada, na rua, nas interações. Se a gente está em casa, a gente vai ver esses 100 a 150 fios no chão do box, do banheiro, ou enfim, na cozinha, em algum piso mais claro que a gente transita mais, né? Então, também tem esses falsos diagnósticos dos pacientes assim, meu Deus, agora eu tô vendo meu cabelo e nunca vi. Claro, porque a gente não sai de casa, né? Tá sempre em casa, então o cabelo acaba acumulando lá. E tem aquela história, doutora, do travesseiro. Eu dormi, acordei e perdi 100 fios, por exemplo. É verdade. Isso é um fato real. É o teste do travesseiro, né? Quando o paciente tem uma queda e fica em dúvida do que é realmente, se aquilo é normal, a gente pede para ele contar o número de fios no travesseiro. Isso é muito mais comum para o homem do que para a mulher. Quando o homem tem queda, que é muito difícil dele achar os fios. A gente ainda encontra no chão, porque é maior. Mas o homem, ele não consegue fazer essa contagem, né? Porque acaba indo pelo ralo, porque é muito pequenininho. Então, o teste do travesseiro, ele é válido, sim. Então, o paciente pode, para quem está em casa e está em dúvida se realmente está tendo uma queda, pode ver se em cima da cama está ficando alguns fios, né? Outra coisa é relacionada às lavagens, para quem também tem dúvida. Então, muitos pacientes dizem assim, mas eu lavo meu cabelo e cai muito, né?
A água, a lavagem, não faz cair mais cabelos. O que acontece é que tem um ciclo normal, diário, de desprendimento capilar. E muitas vezes o paciente diz assim, olha, eu parei de lavar, porque quando eu lavo cai muito. Então, acaba ficando às vezes 3, 4 dias sem lavar e quando lava cai um bolo de cabelo. E mostra pra gente, traz um saquinho, é o teste ali que a gente vê para fazer a contagem. E quando olha ali, eu tenho que dividir aquele cabelo por 4, porque foram 4 dias sem lavar. Né? Então foi um desprendimento de 4 dias. Então a lavagem tem que ser diária para fazer essa contagem também. E quais seriam os tipos de tratamento que tem atualmente no mercado, né? A gente sabe que são vários aí os tipos, né? Não adianta sair tomando qualquer vitamina, né? Eu sou um caso que estou fazendo tratamento com a doutora Gabriele Adames para o meu cabelo e também estava naquela onda, né? Ah, eu vou tomar uma vitamina que me disseram. Aí cheguei lá, fiz o diagnóstico e era totalmente diferente o tratamento, né? É verdade. Na primeira consulta, os pacientes às vezes não esperam que eu vá solicitar uma série de exames, né? E para mim tem sido rotina, eu já peço exame de tudo. Além do cabelo, porque os pacientes às vezes demoram, quando foi na ginecologista a última vez? Faz 2 anos, né? Passou a pandemia, então a gente já faz um rastreamento geral. Tem que ver como é que tá o ferro, ferritina, exames hormonais ginecológicos, vitamina D, tanto insuficiente quanto em excesso. Lembrando, vitamina D em excesso é tóxica para o nosso organismo e faz cair cabelo, porque muitas pessoas com a questão de proteção de coronavírus acabam ingerindo uma dose muito maior do que deveria ser permitida pela nossa dosagem diária, né? E aí, o primeiro passo é detectar se está faltando alguma vitamina no nosso organismo. A partir daí, a gente define o protocolo de tratamento, né? Vai ser tratamento em cápsula, vai ser tratamento com tônicos, vai ser tratamento com procedimentos. Existem diversas opções que se agregam e se somam. E a gente sabe aí que recentemente tu inaugurou a tua clínica nova, que está sendo um sucesso, né? Inclusive tem o spa capilar aí, né? Que vai ser trabalhado mais, como tu comentaste. O que tem de novidades lá em relação aos procedimentos estéticos para o pessoal que está em casa já saber e já ir lá conferir, doutora Gabriele? Então, a nossa clínica, ela conta com uma parte voltada, além dos tratamentos de pele, tratamentos estéticos, também com a parte capilar, né? Então, a gente tem um lavatório e tem toda essa questão de cosmetologia do fio, né, que tem sido muito relacionada à área médica. Diversos lasers para tratamento capilar, como para acelerar o crescimento do fio, parar a queda, aumentar o volume e até tratamentos vinculados com a diminuição da descamação, da seborreia, da caspa excessiva. Além desse, também tem, por exemplo, o MMP capilar, que é a microinfusão de medicamento na pele, que são combinados de medicações estéreis, né? Que por isso que tem que ser tão direcionada para cada paciente. E aí a gente combina esses tratamentos e são injetados diretamente no couro cabeludo. E essa caspa excessiva que tu comentaste aí, seborreia, isso também pode ser associado ao estresse? Completamente. Olha que novidade, eu não sabia. A seborreia, ou dermatite seborreica, é uma leve descamação, é uma caspa, né? E ela pode dar no couro cabeludo e pode dar no rosto também. Então, muitas vezes a gente começa com uma descamação nas sobrancelhas, aqui nessa área da glabela, que é a área entre a sobrancelha, cantinho do nariz, atrás da orelha, sente algumas bolinhas e uma descamação, que tem pacientes que já estão com mania de ficar tirando assim. Isso aí é o aumento da produção de sebo localizada, né? E o estresse por si só é um gatilho. E o segundo, muito comum nessa época, é a água quente. Para encerrar nossa entrevista de hoje, eu gostaria que tu deixasse aí para os nossos telespectadores algumas dicas de cuidados com a pele e cabelos, que agora a gente sabe que está no inverno meio rigoroso aí. Tem que tomar um cuidado, principalmente com a água quente, né? Com certeza. Então, algumas dicas gerais são manter os exames em dia, comer proteínas, tá? Não abandonar totalmente nenhum tipo de alimento quanto o outro. Não tomar banhos muito demorados, né? Tanto em questão do calor, quanto da questão da limpeza excessiva para o nosso fio e para a nossa pele. Evitem sabonetes antibacterianos e shampoos antibacterianos, que podem aumentar, sim, a coceira. Hidratem bastante a pele e lembrem de usar filtro solar, mesmo em casa, para quem fica na frente do computador.
Muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no Na Medida, que já fazia um tempinho, aí tem que voltar mais vezes para contar as novidades pra gente. Obrigada pelo convite. Quiser deixar o teu comentário final e também as redes sociais aí pro pessoal de casa. Claro, para quem quiser me seguir no Instagram, que é um veículo que a gente tenta transmitir bastante informação da clínica, é o Gabriele, com 2 L's e E, Adames Dermato. E lá, diariamente, passamos dicas para o cabelo, para a pele, para as unhas e para tratamentos no geral. Muito obrigada. Obrigada, Jean. E a gente volta na quinta-feira com a minha colunista de saúde e bem-estar falando aí sobre pílula anticoncepcional. Ela vai falar aí todos os mitos e verdades sobre esse tema. Agora você fica com o Cláudio Andrade e a Carol Aguaidas. Até quinta!